Sejam bem-vindas, poderosas mulheres maravilhosas que estão aqui animadas, porque quem está acompanhando sabe que esse é o segundo episódio de uma história incrível de superação, que nós vamos agora continuar com essa mulher médica, cristã, mãe, esposa, uma pessoa incrível que faz o que tem que ser feito e que está aqui para a segunda parte dessa história. E se você está assistindo hoje, mas não assistiu a primeira parte, para tudo. Pode parar, dá uma pausa agora e volta para assistir o primeiro episódio. Mas antes disso, você curte e deixa aquele compartilhamento para as amigas que também precisam ouvir muito dessa história maravilhosa. Gente, vamos lá, né, Fabi? Vamos lá. E agora? E agora? Samira finalizou aqui a primeira parte da história dela, dizendo que ela foi para São Paulo, Samira, para começar o tratamento. Então, 9 meses de um tratamento, 9 meses é uma gestação. Então, a gente já se pergunta o que Deus estava preparando, o que Deus estava fazendo na tua vida nesses 9 meses. Porque como você falou, né? Foi um renascer. Um renascer de corpo, porque você passou por um transplante, né? Então, compartilha com a gente esse renascer de corpo, alma e espírito, que eu tenho certeza que a fé, depois desses 9 meses, também não foi mais a mesma, né? Vida nova, né? Totalmente. Vida nova em vários sentidos, realmente. Obrigado por essa continuidade, né? Da oportunidade de eu poder, porque eu acho que para fazer bem sentido para as pessoas, né? De tudo que aconteceu. Então, quando eu fui para São Paulo, e aí a Fabiana falando me lembrou, o que norteou muito o meu tratamento, a internação, tudo, foi a minha disciplina. Aí vem aquilo que eu falei, né, às vezes a gente não entende o porquê, seja a dinâmica da família ou algumas coisas que acontecem na nossa vida. Por que a Samira era tão disciplinada, né, com a alimentação, com tudo isso? Com treino, né, Samira? Com treino, com tudo, porque... Hoje a gente vê que a perspectiva de melhora, né, desse paciente, que ele tem uma vida de treino. Gente, a gente não está falando de aparência, de ser fit. Sobre saúde, né? É sobre saúde. Então, a quantidade de massa muscular que você tem, ela é totalmente direcionada, interligada com um prognóstico positivo para qualquer intercorrência de saúde que você tenha. Qualquer expectativa de vida também, né? Exatamente. Muito, principalmente os grandes grupos, né, de músculo. E aí foi bem isso, Fábio, porque eu até brinco com a minha irmã. Eu digo, quem tinha que ter essa leucemia? Meu marido diz assim, quem tinha que ter essa leucemia era tu. Porque já que alguém tinha que ter, era tu, porque tu era a mais forte da casa. Meu marido desmaiou nas 2 partos. Emocionado. Daquele tamanho. Aí ele disse, se fosse com os nossos filhos, a gente, sabe lá, a gente tinha morrido com o diagnóstico. Aí eu disse, tudo bem, recebo, né, já que tinha que ser eu. Mas eu vejo assim, né, eu já com esse costume de fazer, com a medicina integrativa, fazer jejum, fazer exercício, tudo, porque, bem resumindo, a minha época de tratamento, foram 9 meses ao todo, mas ele tinha toda uma programação. Eu fiz 5 ciclos de quimioterapia, cada ciclo era mais ou menos 7, 10 dias de quimioterapia endovenosa. E aí, para quem não sabe, né, a medula é a nossa fábrica de sangue. E aí é como se fosse o tutano, né? Ali fica dentro dos nossos ossos. Então, era ali, digamos, o trem descarrilhou e aí o nosso normal de células jovens dentro do nosso sangue, quando a gente faz um exame, uma pessoa que está saudável, é em torno de 5% de células jovens. Quando eu tive o diagnóstico da leucemia, a minha estava de 40% das células jovens. Então, assim, demonstra que estava realmente bem alterado. Tava muito a produção muito baixa, né? Muito baixa. Não, a minha produção desordenada. Tipo, concorda? Um bebê não consegue trabalhar. Sim. Um adulto, sim. Então, a minha medula, o meu sangue estava com mais componentes jovens que não faziam sua função. Então, por isso que a palidez, a falta de ar e os outros sintomas de taquicardia, essas consequências. Então, o meu tratamento era os dias de quimioterapia para, digamos assim, matar aquela minha medula doente e ver se graças a Deus, depois do meu primeiro ciclo de quimioterapia, eu já tive remissão da doença, não tinha mais a leucemia.
Mas aí teve que Graças a fazer o Deus, no transplante primeiro. do mesmo jeito. Eu tive Me que explica essa fazer parte. isso, eu tive que fazer por quê? Aí até que é da área médica, o CRM é positivo, É. né? Que a gente tem essa deixa, né, Mari, na medicina, que quando é coisa com médico, parente de médico, parece que tudo é mais complexo. Mas aí hoje eu não vejo como ruim, é porque a gente que é da área, pra gente dar o nosso testemunho depois, né? É isso mesmo. A leucemia que eu tive, que eu confesso que eu nem sabia que existia na época, logo do diagnóstico, o cariótipo feito no meu exame deu super complexo. Então, era uma leucemia muito complexa. Então, para a idade que eu tinha, na época eu tinha 36 para 37, tinha acabado de fazer 37, se eu não... Aí, depois da primeira ciclo de quimioterapia, eu fiquei curada da leucemia. Sim. Ficou. Só que se eu, pela gravidade que foi, pela idade que eu tinha, se eu não fizesse o transplante, a chance dela voltar era quase de 100%. Ah, entendi. Sim. Entendeu? Entendi. Então eu tive que fazer. Essa foi a indicação. E aí, ao longo do meu tratamento todo, as minhas intercorrências, quase todas que eu tive na época de baixa da imunidade, foram problemas abdominais. Então, eu fiquei 15 dias de jejum, e mesmo com jejum eu tinha que levantar, fazer exercício físico e tal, tudo. E aí é a questão de fazer o que tem que ser feito. A rotina de hospital é muito intensa. Eu começava a colher exame, eu era acordada às 5 da manhã, às vezes nem conseguia dormir direito, porque às vezes estava cheio de as veias, as coisas aqui, tudo, tinha que dormir assim, de barriga para cima, porque não podia nem ficar Estava na de dieta lado. parenteral? Aí ficava recebendo a dieta, assim, aquela direto, quase um soro mais, né? Como a Fabi falou, a nutrição parenteral. Mas não podia, eu lembro na época, eu dizia assim, doutor, o que você está desejando? Aí eu dizia assim, eu queria uma água com gás, um gelo e limão. Aí um grande amigo meu falava assim, amiga, qualquer um na tua situação tá desejando um hambúrguer, tu é fit até doente, né? Aí eu falava, e aí é sobre isso. Hoje eu vejo uma água, e na época vinha assim uma Perrier na minha cabeça, sabe? Então hoje eu vejo... Eu digo, Porque ela é isso, fina, né, gente? Pessoa desejar uma água. Uma Uma Perrier. água. Aí você vê que nessas horas é o simples que, É o simples. que É o vai te simples. deixar feliz. Eu queria uma água com gás, um gelo e limão, porque eu não, a boca não recebia nada. E você já viu, quem me conhece sabe que eu sou falante. A minha mãe falava, ela dizia assim, minha filha, parecia assim que você estava morta, realmente. Por quê? Eu dizia assim, para que eu vou falar? Eu vou ficar sem saliva. Então, teve um período que praticamente eu fiquei uns 10 dias em silêncio. A mamãe, nessa época, estava Tava comigo. muito grave. Não é? Muito grave. Muito grave. Ficava intercalando minha mãe e meu marido. E aí eu ficava... Mas tu teve a xerostomia também? Não, tive só depois da do químio? transplante. Ah, tá, Depois do do transplante transplante. aí pegou pesado. Mas nessa época, fui eu mesmo que determinei. Eu disse, para que eu vou falar? Eu vou ficar sem saliva, vou entalar? Eu disse, não, eu vou ficar no silêncio. Então, eu ficava só ouvindo. Podcast, eu digo que eu fiz intensivão, quem conhece, de Hernandes Dias Lopes e Olha, Nicodemos. muito bom. Legal. E ouvia, meditava, ficava olhando o mundo. Eu digo que eu estava lá embaixo, ficava olhando Manaus de baixo para cima, assim, dizendo, oh, meu Deus, o ser complica tanto a vida dele, dela, oh, tal, não sei o que, assim. E olhando a vida, e a mamãe só falava assim, minha filha, tá tudo bem? Eu vou fazer assim. Então, você vê o quanto a disciplina... Tinha horas que a fisioterapeuta chegava, eu não queria levantar para fazer a fisioterapia, mas eu tinha que fazer. Então, é muito sobre isso, assim, que hoje, eu imagino você, tá tendo que... Tem adultos que chegam com comportamentos infantis. Ai, eu não quero, ai, eu não Mas e faço. no consultório de Sobre nutrição, querer. minha Nutrição filha? também. Ai, eu não como Genética. vegetal. Ai, eu não gosto de Aí eu tenho paladar fruta. infantil, Ai, tenho doutora. paladar Aí dá infantil. vontade de você dizer assim, não é só o paladar não, meu irmão. Cresce, mano, pelo amor Eu de tenho mais, Deus. eu tenho mais paladar, escutado não. no consultório, hormônio faz mal. Mas eu falei, mas ninguém vive sem hormônio, É, nós somos o hormônio. como assim, nós né? somos- O O organismo que é hormônio produz. pra ti? Aí eu vou explicar perguntando, né? Não, porque hormônio faz mal, eu tenho isso ouvido cada vez mais, então... Não é? São Então as eu crenças. falo tudo isso. Então, assim, eu olho para trás e vejo tudo isso assim, do porquê. Porque essa mira disciplinada, com comida, com exercício, que isso me ajudou muito. Foi assim, um fator. Nessa época que eu estava em jejum, meu médico perguntou para o meu marido um dia fora, falou assim:
tu tá dando alguma comida para ela? Disse, não, doutor, olha o tamanho da barriga dela. Minha barriga estava desse tamanho de inflamada, né? Pela coisa. Aí disse assim, porque ela levanta, ela faz a fisioterapia. Eu fazia o que tinha que ser feito. Entendeu? Não tinha, tipo, teve um dia que eu passei por um toque retal e depois eu estava grave, o médico veio para colher líquor na minha coluna. Eu digo, tem que ser, dói, é ruim, mas Faz parte. tem que fazer. Samira, agora assim, todo o processo ele tem um propósito. Qual foi o teu propósito? Depois desse processo todo? Olha, um dos grandes, eu acho assim, as pessoas que me conhecem dizem assim, a Samira está falando mais de Deus e virou evangélica depois do tratamento. Não, eu conheci Deus, Jesus, pra gente que quem é do meio cristão, fala assim, aceitei Jesus em 99. E uma das coisas que mudou foi eu me posicionar. Então, hoje, eu procuro me posicionar mais para quase tudo na minha vida. O que está no desejo, se aquele desejo está muito latente ali, muito forte, eu chego, converso, me posiciono, que antes eu deixava muito o meio influenciar a minha vida, entendeu? Tantas pessoas próximas do que os outros vão dizer. Acho que isso foi uma grande mudança para a minha vida. Eu me posicionar. Foi a virada de chave. Foi uma grande virada de chave para eu olhar e dizer, isso que eu falo hoje do autoconhecimento, é dizer assim, e eu ter essa visão, porque acho que quando a gente jovem, comecei, jovem, terminei faculdade nova, voltei já com 23 para 24 anos, já especialista, tudo isso, e trabalhando, tudo, a gente fica assim, eu estou trabalhando dessa forma para quem? Por quê? O que eu quero? Para quê? Qual a minha quem? motivação? Qual a minha motivação? Então, hoje eu falo assim, tudo bem, vou programar tudo, não, a vida é muito dinâmica, mas assim, o planejamento é outra coisa que entrou muito na minha vida. Qual é o meu objetivo? Então, a curto, médio e longo prazo, de repente. Né? Não é só deixa a vida me levar? Vida leva. Não, minha filha, só na música. Não é assim. Entendeu? Então, eu acho que essas de tomar rédea mais da própria vida, essa autorresponsabilidade, dizer o que eu quero. E tudo. Então eu vou trabalhar mais acelerado aqui, e aí chego com família, falo, nosso objetivo é esse, porque isso só de ir deixando a vida levar, não... E com Deus? Com esse aí... Como é que foi esse processo, você e ele? Sobre se posicionar, quero trazer aqui, exatamente nessa reflexão aí, falando de Deus, assim, para Samira, o que eu vejo. Ontem a gente escutou uma palavra que falava assim, que nós somos a lamparina, né? Então, Deus nos coloca aqui para que nós sejamos a lamparina para esse mundo. Então, a palavra diz que nós não somos feitos lamparina para ficar escondida. A lamparina precisa estar em cima. Então, você vê uma luz, ela sempre está em cima. Por quê? Porque daí ela vai irradiar para todos os lados. Então, é sobre você se posicionar na sua fé, é você se colocar nesse lugar de lamparina. Perfeito. Né, Samira? Então, tu fala que a tua conversão começou lá em 2009. Não, 99. 99. E aí o Senhor te traz diante de uma doença grave dessa para te posicionar como essa lamparina. Não, você sempre foi a lamparina. De alguma outra forma, mas não para ele exatamente, de repente, e né? Esse processo de cura, né? Porque daí Deus tem, né? Que o deserto que nós passamos, ele nos dá propriedade para sermos canal de cura para as outras pessoas, né? Então, isso eu tomei para mim. Eu digo, não, eu não passei por tudo isso à toa. Outra situação, outro aprendizado também que levo com a parábola dos talentos, aquele que pegou um talento de Deus e enterrou. Muitas vezes a gente, não reconhece o nosso talento. Então, o que falam sobre você? Falam muito sobre isso, da minha comunicação, da minha facilidade de lidar com o outro, tudo. Então, eu disse, Senhor, o que eu que pode me usar para eu ser voz, de alguma forma? Então, aí veio também tanto essa ideia da mentoria, que eu disse, poxa, e principalmente para recém-formado, eu acho que vem o meu desejo, meu lado pediátrico de querer resolver. Professora. Tem a professora. O que quer cuidar, porque já que agora o meu médico ainda assim não quer, ele diz, Samira, só eu sei tudo que pude fazer, precisei fazer para a gente conseguir trazer a cura para ti, que realmente foi muito difícil. E aí, só para completar esse capítulo,
da cura, que ainda tem mais uma bênção, né? Que você vê que eu tenho meus pais vivos e minha irmã é 1 ano e 9 meses mais velho que eu, digo que eu sou a comemoração de 1 ano dela. Elas eram, como se espera, 50% compatíveis comigo, que isso para a medicina já é muito bom, só que eu tenho vitiligo, uma doença autoimune, e que algumas alteraçõezinhas não ia, o médico falou para o meu marido, e eu não sei se eu soube e sublimei, mas ele disse assim, se deram algumas alteraçõezinhas incompatíveis, que se transplantar elas não vai dar certo, assim, sendo da minha irmã ou a minha mãe. E aí foi quando ele disse, como ela está indo bem, logo quando eu internei, eles falaram, se você fizer 4 ciclos de quimioterapia e no 5º já for pré-transplante, vai estar ótimo, o teu corpo não vai estar tão debilitado, é isso que a gente quer. Então, como estava indo relativamente bem, eles esperaram um pouco. Quando foi com 3 meses e meio, mais ou menos, de tratamento, aí apareceu um doador de banco, 80% compatível. Nossa, 80% compatível. Um a cada 100 mil, né? É 1 a cada 100 mil, né? A chance de você encontrar um Tem uma Jesuscidência aí, né? Porque daí, para quem não sabe, né? Ser doador de medula é diferente de ser doador de sangue. Porque doador de medula, você vai também no hemocentro da cidade, diz, eu quero cadastrar para ser doador voluntário de medula. Colhe 5 a 10 ml de sangue, vão fazer análise, você vai ficar lá cadastrado. Pessoas entre... O primeiro cadastro só tem que ser feito... vai tirar a medula se der for compatível com alguém. É muito importante a gente falar isso, porque as pessoas acham que ser doador de medula, você já vai ser submetido ali ao centro cirúrgico, ao procedimento de retirar, né, a medula. Não, você só vai retirar a medula no momento em que for detectado que você é compatível e existe alguém que está necessitando da sua ajuda. Então, aí, por isso é muito assertivo, né? Por isso que também não tem fila, né? Porque às vezes uma pessoa já está esperando há mais de ano para um doador compatível e outra entrou ontem mas e deu. É porque é uma questão de compatibilidade. Isso não é uma questão, não é uma questão de quantidade, estar na né? fila ou não. E a pessoa, Necessariamente. inclusive, tem pessoas que ficam muito tempo e nunca aparece ninguém. E nunca aparece. E aí a pessoa pode ser a primeira da fila, mas não é compatível, já tá não muito tem mais como. tempo, né? E aí, só que aí não ficou nesse do 80%. Como eu estava no meio de um ciclo de quimioterapia, eles disseram assim, vamos terminar, vamos ver e tal. Aí apareceu o 98%. Meu Deus. É mais Jesuscidência nisso. Mais o Eduardo, que eu até conheci hoje, já né? tem Vocês são amigos, né? há 2 anos, o Eduardo. É um mineiro também, é próximo da cidade do Michel, Berlândia. E ele é como meu filho, a primeira vez quando nós nos conhecemos ainda na transição da pandemia. E aí, quando meu filho olhou a foto do Eduardo, ele falou assim, mãe, ele parece um pastor, né? O Eduardo é assim, realmente, eu tive a oportunidade, eu fui lá na cidade dele, fui na igreja, dei palestra lá, e é aquele ser humano, assim, diferenciado, realmente. É um homem, assim, que a comunidade Jesus toda guardou. Conta com ele, é uma pessoa maravilhosa, realmente. E aí, aí fiz o transplante e aí voltei para Manaus em janeiro de 2021, né? Depois, 2021 não, dia 20. E aí veio pandemia, e aí a Samira estava agora, acho que aí a gente falando, né? Aí veio a pandemia, mas eu vi como presente. Me perdoem a todos. Mas assim, para mim, já que eu não podia mudar aquela realidade, eu disse assim, para mim até é quase um presente, porque eu fiquei com meus filhos e meu marido ali em casa, claro. Não teve como bater o medo se para todo mundo tá. E eu, que era medula nova, transplantada, era tudo novo. Mas hoje, se eu for olhar para trás, eu tinha uma paz porque eu estava assim, era pior, olha só, era pior para os adultos, concorda? As crianças não estavam ficando tão graves. Então eu me apeguei a isso, ao isolamento, e aí passamos pela pandemia, né? Tive 2 vezes Covid. Aí até um dia eu falando, brincando assim, eu digo, não, porque quando eu morrer, eu tiro do meu marido, não, Samira, mas tu vai enterrar todo mundo, porque leucemia, 2 Covid, tu tá aí, eu digo, glória a Deus. E como é que foi essa virada de chave para ser mentora? Como é que nasceu a mentora? Essa da mentoria. Aí, quando estava flexibilizando a pandemia, aí começa, né? E aí, tu vai voltar quando? Tu vai voltar quando para trabalhar e tal, não sei o quê, aquela minha pressão.
Aí o meu médico, não, Samira, agora não, agora não, agora não. E aí, naquela época, eu ainda ficava assim, meu Deus, os outros, eu vou sair, vão me encontrar num shopping, alguma coisa, vai dizer assim, olha aí, não está trabalhando, mas está no shopping, sabe aquela coisa? Aí, de repente, eu dizia, mas Samira, tu teve leucemia, meu Deus, só tu sabe o que passou, quase morreu e tal, tudo. Aí foi uma construção. Mas é a autocobrança, a pressão interna. Demais. Nossa, dos outros, aí a gente já tem a nossa. E aí você ainda querer agregar dos outros... É o medo do julgamento. É terrível. Aí nisso precisei realmente buscar ajuda de pessoas, de profissionais, né? Psicólogos, coaches, que me ajudaram assim a ressignificar, fazer essa transição, né? Como que eu posso, e eu acho... Para médico, para a gente é muito difícil. Eu acho que pela cobrança da sociedade, pelo tempo que a gente dedica estudando, tudo, mudar de carreira. Eu lembro, eu conheci um senhor, há mais de 10 anos, empresário, e eu lembro conversando com ele, tratando negócio, que sempre acompanhei meu marido, tentei acompanhar meu marido nas reuniões de negócio, viagem, e aí ele conversando, fazendo negócio, e aí lá ele falou assim, disse, eu era cirurgião plástico. Olha! Aí eu lembro que aquilo, disse, eu entrei no carro com meu marido, eu disse, amor, como que a pessoa larga? E o cara super bem de vida. E super feliz. Super feliz e tal. Mas porque para mim, até aquele momento, então tudo isso eu vejo o cuidado de Deus, que me colocou em mesas, em situações que me prepararam para o momento da leucemia e para depois. Porque eu lembrei dele, eu disse assim, olha o seu fulano. Ele era feliz, ele foi médico um tempo e hoje a gente vê na internet várias outras pessoas que fizeram transição de carreira. Sim. E não era qualquer outra profissão, assim, qualquer outra área. Eram médicos também. E é isso, de permitir dizer assim, gente, eu sou uma pessoa e a vida é muito dinâmica. Então, tem horas que aquilo faz sentido, outro momento não. E não é transicionar, sair da carreira, mas muitas vezes só até mudar a forma de atuar. Se eu era médica de plantão, agora não faz mais sentido, eu quero fazer consultório e mudar. E aí, então, foi toda essa construção, né, essa ressignificação de várias coisas, de como viver, de como agir, e a vontade de ser professora. E aí, como sempre, às vezes sou convidada para dar palestras e tudo, principalmente falando sobre a minha superação, tudo isso. E aí, olhando mais esse mundo de palestras, porque eu acho que a gente da medicina quer tudo muito assim... muito acadêmico. Muito acadêmico. Aí eu fui estudar um pouco mais para oratória e tudo isso. Aí eu descobri esse mundo de mentoria, né? Eu falei assim, o que é isso? Porque daí, mentoria para palestrantes, mentoria para isso. Aí eu vi assim, eu digo, gente, que maravilha. É um corta-caminho, é um, vem cá, querida, eu posso te ajudar, eu tenho... Porque tiveram pessoas que ainda falaram assim, mas tu tem isso. Eu disse, gente, foram 19 anos na medicina, quer dizer, naquela época, 17 anos na medicina, eu falo, não estou me vangloriando, mas em intra-hospitalar, extra-hospitalar, emergência, UTI, consultório convênio, consultório particular, interior, atendi por 5 anos com no experiência interior. em todas as áreas, áreas, com experiência, né? E tudo isso, eu vou fazer o que com isso? Vou pôr no papel e o que eu vou fazer na minha vida? Quantas pessoas você consegue ajudar a dar uma direção para a sua vida profissional, né? Com tudo. Deus não vai colocar tanto conhecimento na nossa vida se não for para a gente compartilhar. Então a gente volta para a lamparina. E como se eu estivesse enterrando meus talentos. E eu volto para aquela sua frase inicial. A colcha de retalhos que começou lá atrás vai fazendo sentido. Tem coisas que Deus coloca na nossa vida, a gente não entende, vai entender lá na frente por que eu passei por aquilo, para eu ter o conhecimento, a habilidade para fazer. E eu acho que é isso, a suficiência de Deus, assim, você se reconhecer, de dizer assim, Senhor, eu não estou entendendo por que eu estou passando por isso, mas me sustenta e me guia, que eu sei que uma hora eu vou ter mais clareza. E se a clareza não chegar, é porque também não era muito para eu entender. Exato. Mas isso que tu estás falando, Samira, é muito interessante, porque assim, quero apresentar aqui para vocês, gente. Esse é o Caminhos para a Superação. Então, é um livro onde tem 30 histórias de pessoas comuns que se tornaram extraordinárias. E o primeiro capítulo é meu, de uma fase da minha vida, que qualquer dia desse eu também conto aqui no podcast. E que tudo que nós falamos até aqui foi muito importante. Primeiro,
que não é um livro para contar, digamos assim, a parte da dificuldade, e sim para falar de como você superou, que foi o que você trouxe aqui. Então, para você que está nos assistindo, é muito importante que você saiba que aqui tem ferramentas, assim como a Samira trouxe, para que você possa superar perigos difíceis da sua vida. E como é que você faz essas superações? Olha sobre o que nós falamos. Nós falamos de autoconhecimento, nós falamos de disciplina, nós falamos de autorresponsabilidade, de você saber qual é a sua parte que você tem que fazer o que tem que ser feito, e não você ficar culpabilizando os outros, questionando Deus, e sim trazer aquele momento para resgatar o seu relacionamento com Deus, você ativar a sua fé. Então, tudo isso que Samira trouxe são chaves, são ferramentas, e ressignificar não é fácil. Ela sair de um papel de médica muito ativa e atuante e se tornar uma mentora, uma pessoa que guia outros médicos, ela poderia, se ela não tivesse superado verdadeiramente, se sentir desconfortável com aquilo. Como que agora eu dou palco para os médicos, eu não estou mais lá? Porque ela reposicionou. Ela compreendeu que não era aquele o seu papel. O interessante é a gente colocar também que ela foi em busca de ajuda, né? Então, Perfeito. A gente procurar profissionais que vão te tirar ali do estado A para poder você chegar ali no final, caminho mais rápido né? e mais leve, né? Porque se pra você poder for te realmente ajudar, fazer porque tudo... pedir ajuda nesse não é caminho. fraqueza, Não é fortaleza. fraqueza, exatamente. Aí, como Brené Brown fala, né? A vulnerabilidade. Ela não é uma fraqueza, Eu nunca reconheci, é uma fortaleza, né? É uma você fortaleza, se permitir ser vulnerável e ter isso, né? Essa resiliência e dizer, não, eu preciso de ajuda. Eu sempre trabalhei em âmbitos multidisciplinares, né? E eu disse assim, meu tratamento, eu estou aqui hoje resultado da atuação de fisioterapeuta, nutricionista, de várias especialidades médicas. E eu disse, não, eu preciso de ajuda, eu não vou dar conta sozinha. Fui em busca, e aí é tudo uma construção. E também muitas vezes a gente já quer começar ali grande ou quer cortar caminho. E aí a maturidade, a experiência, eu acho que ajuda a gente ter essa Não paciência. se frustra. Agora isso conta mesmo. pra Agora gente vamos- um pouquinho assim, é que a ideia dessa segunda parte com a Samira foi que é da virada de chave, né? Isso. E aí eu falei assim, a gente vai colocar na mesa porque nós 5 aqui estamos passando por esse momento. Então, muitas viradas de chave, a gente começou a se conectar com pessoas que foram esse direcionamento, nos tornamos vulneráveis, né? Tô falando isso do Pó de Rosa, a partir do momento em que a gente se uniu e que a gente começou a trabalhar junto, a gente se colocou nessa posição de vulnerabilidade, começou a caminhar com profissionais que estão nos ajudando, nos guiando, né, nessa jornada, e que a gente precisava fazer uns 2 episódios de podcast só para dizer tudo o que está acontecendo aqui com essas 4, Gente, né? tem Mas a muita gente coisa vai fazer- acontecendo aqui. a gente vai fazer um episódio sobre Mas isso. a gente vai agora Mas- falar com a Samira. Eu quero assim, Samira, A chave, a tua Samira, virada, a de virada de chave, chave. qual foi? E aí depois tu já vai entrar e explicar para todo mundo o que essa tua virada de chave se tornou, que foi a tua mentoria. E aí tu vai explicar o que é essa tua mentoria. Eu acho que, assim, principalmente eu já vinha tentando... Deixa eu ver, porque é para tentar resumir. Quando eu falei lá que eu internada, eu olhava assim a vida dos outros, eu falava assim, não, tem coisas que não dá para ser comum. Eu não tenho tempo, a vida está corrida, ai, o filho terceirizado, tudo aquilo, assim, eu fui unindo, vendo, ainda mais, aí veio com a pandemia, muitas pessoas se separando, muitas famílias destruídas, tudo aquilo. E aí o meu olhar mais para o médico, porque eu lembrava o quê? Eu dizia, gente, vê no estacionamento dos hospitais, tem os carros mais lindos, dentro do conforto, os médicos, os melhores computadores. E quando tu vai conversar, eles passam a semana, os médicos, quando eu falo médicos, homens e mulheres, passam a semana toda dormindo fora e normalizam dormir um dia dentro de casa, normaliza que eu não faço exercício, normaliza que eu digo, meu Deus, quem está cuidando desse cuidador? Será que o médico não está tendo noção como é que ele vai? Primeiro, infelizmente, então você escolheu, acho que a profissão é errada, para eu, de repente, ser escolhida, ainda mais nesse mundo hoje tão exposto, muitas vezes 2 profissionais tendo boas indicações, o paciente,
ele vai olhar os dois, seja no Instagram, onde for, e pequenos detalhes vão fazer a diferença entre ele escolher um e outro. E muitas vezes é isso, aquele diz assim, meu Deus, esse aqui eu tô vendo tudo, não tem uma foto com a família. Não se conecta, diz assim, esse aí eu tô com dificuldade de repente para emagrecer e é muito porque eu vou para a festa com meus filhos, ele não vai entender, entendeu? Então são pequenas coisas. Eu digo, o médico tá adoecido. Sim. Né? E aí eu disse, eu que já me cuidava, estou aqui enfrentando uma leucemia, imagina esses colegas que normalizam não dormir, gente, estar com a família é uma explosão de, tem agonia, tem tudo, nada é perfeito, mas assim, são hormônios, tudo isso, normalizar, não dormir. E aí, então foi quando veio isso assim, eu digo, eu acho que eu posso, porque quando a gente pratica, a gente tem que ter coerência, né? Com o que a gente fala e com o que a gente faz. Eu disse, não, nisso eu tenho autoridade de falar. Eu sempre me cuidei, eu sempre isso. E se eu até fiz uma leucemia, meu filho, corre, porque não sabe o que pode acontecer contigo. É verdade. Pensa assim, tu já pensou a longo prazo, tem investimento? Porque médico só fica, a moeda é plantão, né? Quantos plantões eu preciso para Disney? Quantos plantões eu preciso para isso? E não pensa assim, gente, o meu pique de plantão vai acabar. Aí a gente vê o pessoal, os colegas dando plantão, assim, com idade avançada, destruídos e tal, tudo. E eu disse, não. Aí você vê a quantidade de burnout em médicos se suicidando. Não é pouco. A geração agora de crianças de 9 a 14 anos no Brasil aumentou muito a taxa de suicídio de criança, muito. Ausência de pais, né? Então, é uma sociedade doente. Então, foi aí onde eu vi, eu disse assim, eu acho que eu posso contribuir nisso, de dizer assim, não precisa ser tão difícil, dá para ser, a carreira médica é uma carreira intensa, mas dá para ser um pouco mais leve, com programação. Né, planejamento. E se a pessoa quiser fazer, por exemplo, médico recém-formado, tem um monte de gente se formando agora, tudo. O FAM formou agora a turma número 99. E como é que a pessoa pode te encontrar, o médico recém-formado, para fazer essa mentoria? Hoje, na rede social, né, no Instagram, lá tem o link, já entra logo em contato comigo. A gente Qual geralmente é @Samira Ribeiro. @Samira Ribeiro. Tem um link, já entra em contato comigo. Eu tenho tanto para mentoria em grupo, que a gente tem lá os pilares que eu acredito que são assim os iniciais para quem está começando a carreira, para começar com um pouco mais de clareza, e também tem a mentoria individual, principalmente para aquele médico para auxílio na escolha da especialidade médica, que já não dá para se tivesse tido um desse, muito legal. Não dá a gente ia encurtar bastante, né? Um longo caminho aí de... Ainda mais que eu tenho, por exemplo, eu tenho 25 anos de formato, tenho 17 de psiquiatria. Por quê? Porque eu passei uns anos aí meio perdida, que eu não, né? Então isso é fundamental. Gente, esse episódio não é específico para médicos ou não é específico para estudantes de medicina. Mas se você conhece algum médico ou acadêmico ou recém-formado, qualquer pessoa da área de saúde, compartilhe esse episódio, porque isso pode ajudar muitas pessoas e salvar muitas vidas de caminhos que depois não tem volta. Então, a gente quer agradecer muito, Samira. Muito obrigada, Samira. Nossa, nós faríamos aqui 4 episódios, porque realmente foi um encontro incrível. Nem terminamos de falar tudo que existia pra falar. Olha, gente, a gente quer agradecer e realmente pedir que compartilhe, porque esse episódio é para refletir. Não é sobre a Samira, é sobre viver, sobre superar, sobre ressignificar. E o que você pode aprender com a história tão linda que ela trouxe aqui. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Pôr de Rosa Podcast. Tchau, tchau.